Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos, e iniciamos ou recomeçamos, né, essa segunda e última fase da disciplina de Criminologia no CCJ-UEPB, semestre 2021.1. Muito bem. Os conteúdos da segunda fase se iniciam por aquilo que os autores têm denominado de designs da criminologia. E aqui nós veremos alguns desses designs, já que eles representam uma infinidade. E dentre esses designs referidos pela maior parte dos autores, aquele que aparece em primeiro plano, sem dúvida, e aparece exatamente pelo impacto que causa, é a virada epistemológica, digamos assim, a transformação paradigmática vivida pelo direito americano, já que, a partir dos anos 80, 1980, 1982, os americanos decidem abandonar o modelo de Estado social e reconstruir, portanto, suas realidades, seja na política, na economia, no direito. E no caso do direito, o espaço é, sem dúvida, o do direito penal. Não que os americanos tenham inventado a ideia liberal no direito, ou que tenham sido os inventores da ideia liberal na economia. Nós estamos falando aqui de invenções da realidade britânica. Nos anos 70, quem inaugura um modelo de liberalismo que passa a ser nominado de neoliberalismo é a então primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que implementa ou constrói uma frase que ela vai adentrar para os verbetes da economia e, portanto, para a memória do discurso econômico, do discurso da economia, que é a ideia britânica do Estado mínimo na economia. Essa ideia, portanto, ela deixa de ser apenas uma ideia de Estado mínimo na economia e, quando vai para os Estados Unidos, ela passa a ser também uma ideia de Estado mínimo, né, em várias esferas. Só que no caso do direito penal, nós temos uma inversão. Os americanos que abandonam o modelo de Estado social de direito, o modelo keynesiano, e, no caso do direito, vão utilizar duas plataformas, a sociologia criminal e a criminologia, para, portanto, reconstruir a sua ideia de direito penal. E, através do liberalismo, do pensamento liberal da política e da economia, constroem algo, como nós vimos no encontro anterior, que aí sim é de uma originalidade no modelo americano, que é o surgimento que foi o surgimento de dois movimentos dentro da sociologia criminal e da criminologia que vão construir as estruturas desse, entre aspas, novo direito penal americano. Um denominado de lei e ordem, ou law and order, e o outro denominado de tolerância zero. Esses dois movimentos, surgidos através de estudos de grandes universidades americanas, como a Universidade do Illinois, como a Universidade de Chicago, como a Universidade de Indiana e tantas outras universidades americanas. Nós vimos, portanto, que nesse campo desses dois grandes movimentos americanos, eles conseguiram construir uma reunião que depois ela vai aparecer tardiamente no Brasil, como diria, utilizar aqui uma expressão do sociólogo britânico Anthony Giddens, a modernidade tardia. O Brasil sempre vive uma modernidade tardia, seja na política, seja na economia e no direito, nesse caso aqui, ela é inequívoca, porque os americanos constroem a ideia de um sistema de justiça criminal em que envolve polícia, Ministério Público e magistratura. E digamos assim, essa conexão inquebrantável, para utilizar uma expressão de Rafael de Jorge, essa conexão inquebrantável entre polícia, Ministério Público e magistratura vai resultar em um sistema de justiça criminal daquilo que o professor na Alemanha, professor Winfried Hassmann, na Alemanha, chamou de sistema penal de prima intervenção, ou sistema penal de prima ratio, já que nós tínhamos a expressão de Alessandro Barata, um sistema penal de última ratio. Essa conjugação entre polícia, Ministério Público e magistratura, nós vimos no Brasil recentemente, não que não tínhamos visto em outros momentos. Nos anos 90 nós vimos também, no início dos anos 2000 nós vimos também, e mais recentemente voltamos a ver. Eu me refiro em quê? Eu me refiro lá atrás, nos anos 90,
com essa conexão numa investigação que ficou denominada de Banestado, mas que não teve grandes resultados, digamos assim. Depois nós vimos essa edição numa investigação que ficou conhecida como Mensalão do Partido dos Trabalhadores, e, mais recentemente, nós vimos essa investigação nesse processo de persecução penal em primeira fase, denominado de Lava Jato. Nos dois últimos, nós tivemos resultados inequívocos. No primeiro, denominado de Mensalão do Partido dos Trabalhadores ou Mensalão do PT, pelos meios de comunicação social, na ação 470, na AP 470, ação penal 470, em que nós tivemos uma ruptura com as regras do processo penal de natureza jurídica acusatória. Nós tivemos decisões judiciais no Supremo Tribunal Federal em que, meses antes, eu estou falando de decisões na ação penal 470, no ano de 2013, no mês de novembro, em que afirmava a existência de um tipo penal de organização criminosa no direito brasileiro, mas em julho, agosto do mesmo ano, nós tínhamos tido decisões do Supremo Tribunal Federal que dizia que no direito brasileiro não havia o tipo penal de organização criminosa, porque o que nós tínhamos era a Lei 9.034 de 95, depois a Lei 10.217 de 2001, e depois a Lei 12.694 de 2012, mas as condutas praticadas naquele processo de investigação, elas tinham se dado entre 2007 e 2009. E durante todo esse período, a doutrina brasileira afirmou, eu estou falando aqui a doutrina brasileira, eu me refiro ao falecido professor brasileiro Luiz Flávio Gomes, penalista, eu me refiro ao professor Damásio Evangelista de Jesus, também falecido, eu me refiro ao professor lá do Paraná, o professor Luiz Regis Prado, eu me refiro ao procurador da República em Brasília, Paulo de Souza Queiroz, eu me refiro até aos manualistas mais superficiais possíveis, como Rogério Greco, Fernando Capês e outros. Todos eles afirmavam que no direito brasileiro não havia o tipo penal de organização criminosa até 2012, simplesmente pela condição jurídica de que todas essas leis que eu me referi, a 9.034 e a 2017, de 95 e de 2001, elas não traziam o conceito de organização criminosa. Elas só mencionavam na lei organização criminosa. Aliás, elas mencionavam 3 tipologias: bando ou quadrilha, associação criminosa e organização criminosa. Bando ou quadrilha estava lá no 288 da parte especial do Código Penal Brasileiro e, portanto, não havia que discutir sobre esse conceito e a lei não tinha que trazer mesmo, porque ele já estava dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O tipo penal de associação criminosa também não havia que discutir, ela não tinha que trazer uma descrição taxativa, ou seja, ela não tinha que mencionar o modus operandi. Por quê? Porque o tipo penal de associação criminosa estava previsto lá na Lei 6368 de 76, a Lei de Tóxico, como também vai ser reeditado na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Tóxico mais recente do Brasil. Então, essas duas tipologias não mereciam ser construídos conceitos ou definições jurídicas. Mas o tipo penal de organização criminosa, nós deveríamos ter construído um conceito para ele, porque ele não existe, ou ele não existia até 2012 em nenhuma parte do ordenamento jurídico brasileiro. Mas haviam 3 juízes no Brasil que prolatavam decisões judiciais afirmando que havia o tipo penal de organização criminosa no direito brasileiro por uma questão sistemática do direito penal, já que o tipo estava descrito no artigo 2º na Convenção ONU, tão conhecida como Tratado de Palermo sobre Organização Criminosa Transnacional. E que, portanto, esses juízes prolatavam decisões fazendo um pensamento sistemático de que forma? Se apropriando do conceito do artigo 2º da Convenção de Palermo, com a autorização do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, né, e a Lei 9.034 de 95, e depois a Lei 10.217 de 2001. E assim eles faziam um pensamento sistemático do direito penal. Esses juízes eram Ivan Lira de Carvalho, no Rio Grande do Norte, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, Fausto Martins de Santos, titular da 6ª Vara Federal de Lavagem de Dinheiro no TRF, correspondente a São Paulo, e o terceiro era Sua Excelência,
o então juiz federal Sérgio Moro, que fazia isso, que ele era o titular da terceira vara de lavagem de dinheiro na Justiça Federal no Paraná, em Curitiba. Esses eram os 3 juízes. Só que os tribunais regionais federais não reconheciam essas sentenças, reformavam essas sentenças. Esses casos foram parar no Superior Tribunal de Justiça, e no Superior Tribunal de Justiça conseguiram angariar um apoio, digamos assim, uma recepção por parte da ministra Laurita Vaz, que passou a reconhecer o tipo penal de organização criminosa à luz dessas decisões desses 3 juízes. O caso chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, em julho de 2013, reforma todas as decisões de Laurita Vaz, que reconhecia o tipo penal de organização criminosa. No mês de julho, o Supremo Tribunal Federal reconhece que não há o tipo penal de organização criminosa. No mês de novembro do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal condena uma série de políticos, dentre eles vários do Partido dos Trabalhadores, exatamente pelo tipo penal de organização criminosa. Ora, nós que estudamos direito penal sabemos muito bem que, pela biografia, pela cronologia que eu acabei aqui de descrever, aquela condenação seria improvável. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano, afirmou que o tipo não existia no direito brasileiro. Mais do que isso, se existia à luz da Lei 12.694, que é do ano de 2012, que no parágrafo 1º, no artigo 1º e parágrafo único, traz a previsão sobre o tipo penal de organização criminosa. Mas as condutas praticadas por aquelas pessoas ocorreram entre os anos de 2007 e 2009. E nós sabemos que a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu, salvo para beneficiar o acusado. Então, como é que o Supremo Tribunal Federal protagonizou aquela decisão judicial? Mais ainda, muito mais ainda, o relator do processo, ou seja, o relator da ação penal 470, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, utiliza a tese do professor Klaus Roxin, sobre quem nós vamos falar na aula de hoje, mas nenhuma outra tese sua construída, utiliza a tese do domínio do fato, a tese denominada de teoria do domínio do fato. E que Klaus Roxin afirma que essa teoria inventada por ele, ela é aplicada somente ao tipo penal de organização criminosa. E quando é prolatada a decisão do Supremo Tribunal Federal, o professor alemão da Universidade de München, professor Klaus Roxin, pede acesso ao processo para ler o processo, né? Toma informações sobre tudo que aconteceu no processo, inclusive com o seu discípulo brasileiro, o professor Luiz Greco, não confunda, eu estou falando de um penalista, Luiz Greco, né? E não confunda os nomes, que hoje é professor da Universidade Livre Humboldt de Berlim, concursado, o único latino-americano concursado naquela universidade, prestou um concurso que tinha só 102 candidatos e tinham 2 vagas, e ele foi um dos 2 candidatos que venceu o concurso, um grande penalista brasileiro. E Klaus Roxin escreve um artigo, traduzido por Luiz Greco, que vai para a Folha de São Paulo, desmentindo o relator da ação penal 470, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, dizendo simplesmente que Joaquim Barbosa não entendia absolutamente nada da tese, da teoria do domínio do fato, e que aquela tese não poderia ser aplicada àquele caso concreto por várias questões, mas por uma questão elementar, porque pela própria jurisprudência da casa, ela mesma afirmava que não existia o tipo penal de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro. Mas assim se deu essa conjugação entre polícia, Ministério Público e magistratura no direito brasileiro pela segunda vez. A terceira viria a ser essa denominada de Lava Jato. Ora, essa construção americana, e é exportada para diversos países, como diz Anthony Giddens, como modernidade tardia para a periferia do mundo moderno, ela é danosa, né? Eu me referi aqui no encontro passado sobre a figura de Giuliani, o promotor que conduz toda a ideia de tolerância zero, de law and order, e que depois se torna
prefeito da cidade de Nova York, né? E que aqui um determinado juiz, ele não se conteve em querer ser prefeito, né? Ele quis ser ministro da Justiça, né? E provavelmente o ano que vem ele vai querer ser presidente da República, né? Enfim. Ora, mas essa conjugação se dá por causa de crimes de maior potencial ofensivo, Luciano? Essa conjugação se dá por uma criminalidade danosa ao extrato social? No caso americano, não. Mas ela se dá em grandes cidades americanas como Nova York, como Chicago, como Houston, como Los Angeles e outras grandes cidades americanas. A ideia argumentativa desses dois grandes movimentos americanos, Tolerância Zero e Law and Order, é de que existe uma epidemia do crime nessas grandes cidades. E, por isso, se faz necessário de uma reconstrução estratégica de combate ao crime. Muito bem. Os americanos vão fazer isso em relação a tipologias penais puramente morais, fundamentalmente morais. Ou seja, tipos penais, quem aqui assiste cinema americano vai lembrar de várias vezes dessa cena, de um jovem que entra num pequeno comércio, numa pequena conveniência, que é comum na realidade econômica americana, aquelas pequenas lojas nos bairros, em postos de gasolinas, em esquinas de ruas, etc., e você entra para comprar algum produto, elas são comércios 24 horas, né? E o jovem entra, compra uma garrafa de uísque de 500 ml, de 400 ml, e ele coloca dentro de um saco de papel, né, e abre e sai pela rua bebendo esse uísque, mas sem mostrar que é uísque, sem mostrar que é uma garrafa de bebida alcoólica. E alguns, então, passam a beber sem esse saco e mostrando que é bebida alcoólica. E isso, né, para a ideia protestante americana, é uma ofensa aos seus valores, consumir bebida alcoólica em plena via pública, e, portanto, isso tem que ser combatido. Ou então, aqueles jovens das periferias, sem condições sociais, que pegam o transporte público, pulando a catraca do ônibus para não pagar, e não pagar porque, em regra, não tem condições para pagar a passagem e, portanto, se locomover. Como dizem por aqui pelo Brasil, não conseguem ter efetivado o seu direito individual constitucional de liberdade de locomoção, né? Que esse país está tolhendo o direito de liberdade de locomoção dessas pessoas, coitadas essas pessoas, né? Na realidade americana, por outro motivo. E assim se dá. Por crimes de maior potencial ofensivo? Não. Por crimes de menor potencial ofensivo, com uma argumentação puramente moral. Mas quem são esses jovens? Esses jovens serão os jovens, no caso da cidade de Los Angeles, esses jovens serão os jovens de Beverly Hills? Esses jovens na cidade de Nova York serão os jovens de Manhattan, lá da ilha de Manhattan? Não, não. Esses jovens são negros, esses jovens são latinos, esses jovens são da periferia dessas grandes cidades americanas. E esses jovens, como diz Louis Valcante, leremos um texto dele aqui sobre exatamente isso, como diz o professor Alessandro Di Jorge, esses jovens têm que ser encarcerados. Encarcerados não apenas como é aqui nessa bagaça chamada Brasil, jogar o jovem dentro do cárcere, não. Esse jovem tem que ser jogado para dentro do cárcere, mas ser jogado porque o cárcere representa um modelo de sociedade na sociedade americana. Porque no cárcere, esses jovens serão colocados para produzir para o capitalismo. Ou seja, as penitenciárias americanas são indústrias nas quais se produzem os mais diversos tipos de produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis. E a força de trabalho desse modelo econômico tem que se buscar numa clientela, como diria Alessandro Barata, na Escola Crítica do Direito Penal Italiano. Ora, e fazem isso com uma argumentação de respeito à legalidade formal, né? Esses jovens não podem estar nas ruas consumindo essas bebidas, esses jovens não podem entrar no ônibus sem pagar o bilhete, por uma questão de legalidade do direito penal. Essa conjugação, polícia, Ministério Público e magistratura, como uma espécie de um maxi sistema de justiça criminal, ela
provocará a diminuição dessas criminalidades, ela provocará a redução dos crimes. Muito bem, e assim se deu na realidade americana. Mas quais são as consequências disso? As consequências disso, autores como Louis Vacant, autores como Alessandro de Jorge, autores como Neil Christian e tantos outros vão informar. Primeira consequência, o aumento brutal da população carcerária jovem na realidade americana. Jovem, negra, latina e de baixa escolaridade. Segunda consequência, uma constatação por pesquisas realizadas de um aumento da violência policial nas suas autuações. E a terceira consequência, ela é inevitável. Para a realização efetiva desse sistema, para a operacionalidade efetiva desse sistema, a terceira das consequências é, sem dúvida, o abuso de poder. O abuso de poder aqui nas três esferas: policial, do Ministério Público e da magistratura. É isso que relata, e vai relatar só depois, a partir dos anos 90, do final da primeira metade, começo da segunda metade dos anos 90, parte da sociologia criminal, parte da criminologia americanas, digamos assim. Ora, esses movimentos, ambos os movimentos, têm uma premissa inequívoca. A ideia desses movimentos é: se existem pequenas desordens, se existem pequenas desordens levam a grandes desordens e, mais tarde, levam a uma macrocriminalidade. Repito, dizem esses movimentos, na sociedade americana existe digamos assim, uma questão sistêmica de pequenas desordens. Essas pequenas desordens, repito, levarão a grandes desordens. E grandes desordens têm como consequência o advento, o emergir, o surgimento da macrocriminalidade, dizem esses dois movimentos. Significa dizer que o primeiro plano de ação de sociologia criminal e de criminologia desses dois grandes movimentos é construir um modelo de segurança pública para a sociedade americana. O modelo de segurança pública que ele vai observar naquilo que o direito penal chama de nexo de causalidade, ele vai construir esse nexo de causalidade entre a ideia de pequenas desordens com o desenvolvimento para grandes desordens e a ideia de macrocriminalidade. Ou seja, essas duas ações iniciais se traduzem nessa ação final. Aqui está o nexo de causalidade da macrocriminalidade nas duas modalidades de pequenas desordens. Portanto, se eu tenho nexo de causalidade, agora eu posso elaborar o plano de segurança pública para aquilo que o professor na Alemanha, o Winfried Hassmann, grande professor alemão da escola de Frankfurt, falecido em 2014, 2015, se eu não me engano, chamou de direito penal de prima ratio, direito penal de primeira intervenção. E essas construções americanas, elas vão resultar, já que os alemães passam a estudar o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E o professor Klaus Hoxin vai aos Estados Unidos e faz uma palestra exatamente no sentido contrário a essa ideia de um direito penal de prima ratio. Ou seja, Klaus Hoxin, a exemplo de Winfried Hassmann, dois grandes autores de duas escolas alemãs relevantíssimas, a escola de München e a escola de Frankfurt, né? Nos Estados Unidos, passam a construir textos e argumentações exatamente no sentido contrário. Klaus Hoxin vai dizer que essas criminalidades que a sociologia criminal e a criminologia americana estão transformando em um objeto de intervenção penal, elas estariam dentro da insignificância, daquilo que ele chama de teoria da insignificância no direito penal. Abrindo um parênteses aqui para realizar uma síntese extremamente pobre. O que é, Luciano, essa teoria da insignificância no direito penal? Para Klaus Hoxin,
e para uma série de outros autores, aqui na América Latina, por exemplo, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, no direito penal argentino, para esses autores existem a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é aquilo que está lá, por exemplo, no artigo 155 da parte especial do Código Penal brasileiro. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Essa é a tipicidade formal. Isso é furto, no artigo 155. Esse é o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Klaus Roxin chama isso de tipicidade formal, como Bindig chamava de tipicidade formal, como Franz von Liszt chamava de tipicidade formal. Só que para ele, Klaus Roxin, assim como para Eugênio Raul Zaffaroni, não só existe a tipicidade formal, mas também a tipicidade material. E o direito penal só pode intervir, ou seja, eu só posso ter uma autuação policial, eu só posso ter a instauração de um inquérito policial, eu só posso ter o oferecimento de uma denúncia, o recebimento da mesma e a instauração de um processo-crime, se a conduta do sujeito ativo do delito ou do agente representar a consumação tipológica através das tipicidades formal e material. Se faltar a tipicidade material, Klaus Roxin vai chamar isso de ausência de relevância para o direito penal, portanto, a ação ela é insignificante e, portanto, não pode haver a intervenção penal. Na América Latina, o professor Eugênio Raul Zaffaroni inventa uma teoria chamada teoria da tipicidade conglobante, que para Zaffaroni, para haver a intervenção penal, é preciso ter a reunião das tipicidades formal e material, portanto, para o Estado se sentir no campo da legalidade para processar alguém. Klaus Roxin, então, contesta as teorias americanas, porque ele está notando que a intervenção se dá em tipologias que elas podem ser interpretadas como insignificantes. A Escola de Chicago, teoria da tipicidade do quê, professor? A de Eugênio Raul Zaffaroni, ele chamou de teoria da tipicidade conglobante, que seria a reunião entre tipicidade formal e tipicidade material. Klaus Roxin chama de teoria da insignificância no direito penal, a reunião dessas duas tipicidades. Os americanos, na escola de Chicago, inventam uma teoria para, digamos assim, como é que eu posso chamar isso? Uma teoria para deslegitimar, não sei exatamente se deslegitimar, mas inventam uma teoria para contestar, portanto, a posição de Klaus Roxin. Essa teoria... Essa teoria ficou conhecida como teoria das janelas quebradas. E a Escola de Chicago vai partir exatamente das premissas e das argumentações construídas. Desculpa aqui, parei. Vai partir exatamente das argumentações construídas por esses dois movimentos. A Escola de Chicago, os teóricos da Escola de Chicago, dois teóricos da Escola de Chicago, digamos assim, mais especificamente, vão publicar um texto na revista da universidade, chamado Teoria das Janelas Quebradas, com a seguinte argumentação: pequenas desordens levam a grandes desordens que culminam em formas macro de criminalidade. Então, esses dois autores vão e colocam um vitral num bairro burguês, um vitral com uma pequena parte quebrada, danificada. E colocam um outro vitral na mesma condição, num bairro periférico, com condições
de criminalidades inequívocas. Fique a critério de vocês imaginarem aí 2 bairros em Campina Grande para colocarem esses vitrais. Eu fico aqui com a ideia de imaginar, já que estou hoje por aqui, por Intermares, 2 bairros em João Pessoa para colocar esses vitrais. Aqui em ali em João Pessoa eu colocaria, né? Seria o bairro do Cabo Branco e o Valentina, né? Digamos assim. Colocamos esses 2 vitrais com 2 janelinhas desses vitrais quebradas, uma lá, uma cá. E aí deixam lá. E por um determinado tempo, esses autores voltam e notam que o vitral, né, do bairro do Cabo Branco, o vitral do bairro do Cabo Branco, continua do mesmo jeito, só com uma janelinha danificada. Enquanto que o vitral do bairro lá de Valentina está totalmente destruído. Eles entendem que se tiver uma abertura para uma pequena desordem, a reedição dessa pequena desordem leva a uma grande desordem, que leva a uma forma macro de criminalidade. Ora, colocar um vitral com uma janela quebrada no Cabo Branco e depois ir lá e comprovar que ele não está quebrado, isso é óbvio. Isto é óbvio. É só olhar as condições sociais das pessoas que moram no Cabo Branco, as oportunidades de formação escolástica que essas pessoas tiveram, o exercício profissional que essas pessoas têm e por que elas iriam quebrar vitrais. E é só olhar e fazer o mesmo pensamento para as pessoas que moram no Valentina. Qual é a condição social dessas pessoas? Qual é o seu mundo de oportunidades escolásticas e de outras oportunidades necessárias para o desenvolvimento humano? E qual é o exercício profissional dessas pessoas? Quais as profissões que elas exercem? Em regra, sair de lá do Valentina para trabalhar como doméstica lá no Cabo Branco, ou para limpar o chão dos edifícios lá do Cabo Branco, à beira-mar do Atlântico Sul. Agora, pode-se imaginar que seria óbvio o resultado, né? Mas a Escola de Chicago não interpreta assim, né? E contesta, portanto, a construção de Klaus Roxin sobre o princípio da insignificância. Essa ideia, portanto, denominada de Break-Windows, que se dá numa publicação por 2 autores da Escola de Chicago, exatamente entre os anos de 1982 e 1984, o professor James Wilson e George Kelling, esses 2 autores vão desenvolver essa teoria, né, a teoria das janelas quebradas, e vão contestar, portanto, as ideias de Klaus Roxin. Klaus Roxin, então, vai afirmar de que o resultado ele seria óbvio, e mesmo ele sendo óbvio e não sendo reconhecido como óbvio, isso não quebra a teoria da insignificância, porque continua quebrar um vitral sendo algo insignificante. A ideia de Klaus Roxin, assim como é a ideia do professor Eugênio Raul Zaffaroni, é no sentido de que, com a ausência de tipicidade material, ou seja, pela insignificância do dano, pela insignificância material, econômica, do bem jurídico tutelado, não se deve haver a intervenção penal. Porque não seria recomendável mover a polícia, o Ministério Público, a magistratura, para se intervir em um caso concreto que ele é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da danosidade social, ele é insignificante. Como acontece no Brasil, por exemplo. Né? Quarta-feira passada, participando de um encontro de criminologia com o promotor de justiça de Minas Gerais, que trabalha com tóxicos e com outras tipologias, no PPGDH, no Programa de Pós-Graduação em Cidadania, Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal, ele mencionava sobre casos que são extremamente insignificantes e que o Poder Judiciário não toma uma decisão naquilo que nós chamamos de tempo hábil para exatamente evitar outras danosidades. Como, por exemplo, você mover, né, a polícia, o Ministério Público e a magistratura para o furto
de determinados objetos econômicos que o valor é realmente insignificante. E aí a pessoa fica detida 3, 4, 6, 7, 9 meses esperando a avaliação, esperando, portanto, uma decisão de um juiz que relaxe a prisão e que, portanto, coloque a pessoa em liberdade novamente. Né? Por exemplo, não é o caso de insignificância, e até poderia ser, mas no crime de tráfico, nós não falamos de insignificância, mas sim de privilégio, né, do tráfico privilegiado, digamos assim, mas não de insignificância. O caso, e aí eu conheço o caso, é inacreditável, né, porque é o caso filho de uma amiga da minha irmã, que mora nos Bancários, e esse rapaz, ele foi a uma festa em Araruna, que era o aniversário da sua prima, aniversário de 18 anos da sua prima, e ele vai a Araruna, ele pega um veículo que ele tem, um veículo popular que ele tem, e com a sua namorada vai a Araruna, uma sexta-feira, a festa seria só no sábado, ele chegou na sexta, ficaram lá sexta, à noite, sábado o dia inteiro, teve o aniversário, no domingo ele retorna, e um amigo da sua prima pede para ela falar com ele para dar uma carona para esse amigo até João Pessoa, já que ele estava voltando no domingo à tarde. E o rapaz, então, dá a carona para esse outro jovem. E tem uma autuação policial descendo ali entre Bananeiras e Belém, depois de Bananeiras, na subida para Bananeiras, se você não vai para Belém, só para Bananeiras, tem um posto policial ali, tem uma autuação. Os policiais identificam drogas na mochila do rapaz que estava de carona. O rapaz diz que a droga é dele, que as pessoas que estavam no carro não têm absolutamente nada a ver, que ele pegou uma carona para João Pessoa e que, portanto, o entorpecente é dele, o único responsável é ele, e que aqueles jovens apenas deram uma carona para ele, não tinham conhecimento algum, né? Mas isso já se passou 5 meses e a juíza não toma uma decisão sobre o caso desse casal que está preso até hoje por ter dado uma carona para um rapaz que na mochila tinha 2 papelotes de cocaína. É esse modelo de intervenção penal que movimentos como Law and Order, como Tolerância Zero, construíram na realidade sociológica de natureza criminal americana. É nesse sentido. Ora, a ideia de Klaus Roxin sobre insignificância, a ideia de Eugênio Raul Zaffaroni sobre tipicidade conglobante, é de que a conduta praticada, a ação, que é o elemento essencial do direito penal, ou seja, como dizia Franz von Liszt, não há direito penal sem ação, não há direito penal sem um conceito de ação. Essa ação, ela se traduz por um mínimo de ofensividade à questão da danosidade social, à questão da lesividade do bem jurídico tutelado. Ou seja, ela é uma conduta praticamente inofensiva, ela é uma conduta insignificante, como diz Roxin. Ora, nessa conduta, vai dizer Roxin, há uma ausência de inexistência de periculosidade social. Então, por que a intervenção penal? Ora, nessa insignificância, há até, do ponto de vista da observação do senso comum, né, uma redução do grau de reprovabilidade, comparado com outros modelos de criminalidade, como, por exemplo, o próprio roubo, o próprio homicídio, estupro, lesão corporal, violência de gênero, etc., etc. Ela é insignificante porque há uma inexistência praticamente de lesão, né? Klaus Roxin constrói a ideia da insignificância para uma criminalidade do patrimônio, ou seja, para furtos em que o valor da res furtiva e o valor do produto furtado ele é insignificante. Pessoas que entram numa quitanda e furtam uma melancia ou outra fruta qualquer, pessoas que entram no supermercado e furtam algo e que pode ser até um alimento, mas o dolo, a intenção não é para se alimentar, mas para vender aquele alimento, para com o dinheiro daquele alimento que custa R$ 9, R$ 11, para comprar outra coisa,
para comprar até uma questão de dependência química, para ele, essas condutas se traduzem por essas características: mínima ofensividade, inexistência de periculosidade, redução do grau de reprovabilidade, inexistência de lesão, etc, etc. Ou seja, para Klaus Roxin, esses 4 critérios afastam a tipicidade material. Se afasta a tipicidade material, portanto, não pode haver a intervenção penal. De maneira alguma, nós não podemos ter a intervenção penal. O pensamento da Escola de Chicago é exatamente um pensamento totalmente contrário a essa ideia de insignificância de Klaus Roxin e de tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffarão. Ora, como nós vemos isso no direito brasileiro? Poderiam me... Diga, João. Ô, professor, o senhor mencionou a prisão preventiva, a prisão provisória, né, do casal. Aí preventiva. Pronto, saiu recentemente o Anuário de Segurança Pública do Brasil. Se eu não estiver enganado, eu acho que 30% dos presos hoje são presos preventivos, professor. Preventivo. Sim. Uhum, exatamente. Sim. E em termos de presos provisórios, que, por exemplo, nós não temos uma condenação entre aquilo que pode se reunir no conceito de preso provisório, que seria o quê? Pessoas autuadas aqui, por exemplo, estão submetidas a um mandado de prisão preventiva, né? Presos que têm apenas uma condenação de primeira instância. Hoje, é só dar uma olhada aí no CNJ, no site do CNJ, essa população carcerária do Brasil é em torno de 40% do sistema. Quando a Constituição brasileira diz que você só pode estar no cárcere, você só pode estar no cárcere cumprindo uma pena com o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória. Enfim, são essas as realidades. Muito bem. Mas, no Brasil, vocês enxergam alguma lei que traduza, por exemplo, obviamente não na íntegra, o pensamento desses dois movimentos, mas que possamos olhar para essa lei, que a gente diz assim, essa lei tem em algum ponto, ela é inspirada nesses movimentos. Poderiam citar alguma lei? Em 1990, a Lei 8.072, denominada dos crimes hediondos, que Luiz Flávio Gomes chamava de a hedionda lei dos crimes hediondos. E por quê? Primeiro, porque qual é o conceito de crime hediondo? A lei não diz o que é crime hediondo. Ela não traz uma conceituação, uma definição sobre o que é crime hediondo. Ela apenas se apropria de tipos penais na parte especial do Código Penal brasileiro, como homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro e outras tipologias, e na legislação especial, e cria um rol de crimes hediondos. Um rol que ele se caracteriza como um rol enumerativo, ou seja, ele é um rol aberto. A cada ano que a gente olha a lei, tem uma outra tipologia acrescida no rol dos crimes hediondos. Essa é uma das primeiras leis de tradução desse pensamento da máxima intervenção penal na realidade americana, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas, recentemente, nós tivemos uma lei que traduz isso inequivocamente. A lei é a Lei 13.964, de 2019, denominada pelos meios de comunicação social e pelos próprios teóricos do direito como pacote anticrime. Qual foi uma das primeiras medidas normativas que nós encontramos na lei? O aumento do cumprimento da pena de prisão no direito brasileiro de 30 para 40 anos. Ora, como é
como é que eu construo uma lei, reformando o artigo 75, lá da parte especial, sobre o tempo de pena privativa de liberdade no direito brasileiro, tirando o quanto máximo de 30 anos e jogando para 40 anos, no sistema penitenciário que o próprio Supremo Tribunal Federal, pela ADPF 347, julgou o sistema penitenciário brasileiro inconstitucional. Que o sistema penitenciário brasileiro estaria dentro daquela teoria surgida na Corte Constitucional da Colômbia, denominada de Estado de Coisas Inconstitucional. Estado de Coisas Inconstitucional. O que é um estado de coisas inconstitucional? É quando o Estado tem a responsabilidade para cumprir uma função e ele não o faz conforme determina a Constituição e o ordenamento infraconstitucional. No caso aqui, já me manifesto, Rafael, no caso aqui, as condições de cumprimento da pena privativa de liberdade no sistema penitenciário brasileiro, à luz da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios reitores da Constituição brasileira e, portanto, da República Federativa do Brasil. Aquela verde e amarela. Como é que eu aumento a permanência do apenado no cárcere, sendo que esse cárcere, pela Corte Constitucional, já foi declarado inconstitucional? Rafael, é correto dizer que a Lei 9.099 vai de encontro à tolerância zero e à lei de não? Penso que não, Rafael. Penso que não. Porque a lei, mesmo a lei 9.099, ela se restringindo a tipos penais de menor potencial ofensivo, ela traz um instituto que é inadmissível, digamos assim, inadmissível para a ideia de law and order, que é o instituto da transação penal, né? Ou seja, a Lei 9.099 de 95, ela é um dos dispositivos normativos no direito brasileiro que inaugura o que hoje nós chamamos de justiça penal negociada. Porque lá no artigo 89 da Lei 9.099, você tem o Instituto da Transação Penal para os tipos penais de menor potencial ofensivo. Para esses dois movimentos, o Instituto da Transação Penal seria algo inadmissível. Você poderia também dizer, Luciano, mas hoje nos Estados Unidos, essa justiça penal negociada, ela não é um dos grandes pontos do sistema de justiça criminal americano? É sim. Sem dúvida alguma que ela é. Sem dúvida alguma que ela é. E aqui por exemplo, e que nós estamos importando, e que a Lei 13.964, inclusive, importou, por exemplo, o Instituto denominado de o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, né? Que o próprio nome já traduz um paradoxo. Não poderia se chamar Acordo de Não Persecução Penal, porque para haver o acordo, a persecução penal já houve. A primeira fase da persecução penal já houve, a investigação já houve. Então, um acordo de não persecução penal é um paradoxo linguístico construído pelos americanos. Mas, por exemplo, a Lei 13.964 trouxe o acordo de não persecução penal dentro da ideia de justiça penal negociada. E tem outras formas. Mas por que isso acontece nos Estados Unidos? Isso acontece porque o promotor de justiça nos Estados Unidos, ele só leva o caso ao judiciário a ponto de ter uma decisão, e aí ele vai jogar com a decisão condenatória ou absolutória, ele só leva quando ele tem certeza plena de que haverá uma condenação. E por que é assim? Porque lá o promotor ele é um personagem da democracia política representativa. Ele é eleito pelo voto direto. Se ele leva casos em juízo e ele perde, quando terminar o mandato dele, ele não vai ser reeleito. Ele vai ter que procurar outra coisa para fazer na vida, né? Então, obviamente que num país como esse, os institutos
de acordos, eles são bem mais aconselháveis. Né? E aí, aqueles movimentos dão vida a promotores que fazem o quê? Num caso como esses, que você tem uma clientela determinada, você sabe que é aquele jovem periférico, negro, ou latino, ou asiático, como vão mostrar Luiz Vacas e Alessandro de Jorge e Neil Christian, por exemplo, né? Quando é nesses casos desses rapazes, não há ideia de justiça penal negociada. O promotor vai para a decisão, porque ele sabe que esses jovens negros, latinos, asiáticos serão condenados, porque a questão ela é puramente moral. Né? Quem aqui não assistiu, assista um filme que está aí na Netflix, que inclusive é construído, é uma produção original Netflix, de casos reais, de um caso real acontecido nos anos 70 na sociologia política americana, denominado Os Sete de Chicago. Assista Os Sete de Chicago e você sabe perfeitamente de que aquelas pessoas serão condenadas. Então, o promotor vai ao júri, leva ao júri, porque sabe que elas serão condenadas. Porque o juiz ali vai condenar com base unicamente na moral. Unicamente na moral, que é o que acontece com essa clientela do direito penal americano, como diria Alessandro Barata. Né? Então, eu penso, respondendo sua questão, Rafael, de que a 9.099 no cenário brasileiro, ela não se representaria exatamente por causa do artigo 89. Né? O artigo 89 colocaria a lei para fora. A criação dos juizados especiais, né? Colocaria, portanto, a lei para fora desses dois movimentos. Mas a Lei 8.072 de 90, sem dúvida alguma, ela é uma tradução dele. A reforma no final dos anos 90, do artigo 159 da parte especial do Código Penal brasileiro, é outra demonstração do crime de extorsão mediante sequestro. É só você olhar, né, a ideia da pena do artigo 159 após a reforma. Se até 2019 nós tínhamos uma previsão de cumprimento de pena máxima de 30 anos, como é que eu posso construir um tipo penal que o resultado não implica em dolo direto com uma pena que parte de 24 anos de reclusão? E aí nós podemos nos perguntar, quem é que pratica crime de extorsão mediante sequestro nesse país? Quem é a clientela que pratica o crime e quem é a clientela que sofre a ação? Para podermos saber por que a lei, por que se deu a reforma daquela maneira do artigo 159. E a Lei 13.964, sem dúvida alguma, é a tradução final, porque ela inicia com 3 políticas criminais. A Lei 13.964, no Brasil, ela trata de um projeto de política criminal que tem 3 estéticas inequívocas. A majoração das penas de diversos tipos penais na realidade brasileira, envolvendo patrimônio, envolvendo vida, envolvendo sexualidade. Ora, a majoração das penas é uma das características da ideia desses dois movimentos americanos. A ideia do encarceramento, com um aumento de 30 para 40 anos na majoração da pena, é outra ideia. A dificuldade, por exemplo, colocada na Lei 13.964, por exemplo, nós temos, para a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, o critério objetivo e subjetivo, o critério dual objetivo e subjetivo, o critério objetivo no cumprimento de um quanto da pena, um sexto da pena, 2/6 da pena, 2/5 da pena, e aí na Lei 13.964 nós temos, por exemplo, uma dificuldade para a progressão de regime em tipos penais, porque, por exemplo, em matéria de crimes hediondos, em que aumenta-se para 3/5 do cumprimento da pena para haver uma progressão de regime. Ora, a Lei 13.964, na realidade brasileira, ela é nada mais, nada menos do que a tradução dos paradigmas de criminalização, ou seja, da ideia de
um sistema penal voltado para clientelas, ou seja, para especificidade. No caso americano, o que autores como Vaca, como Di Jorge e como Christian vão chamar de a criminalização da pobreza ou a gestão do sistema penal através da pobreza ou o encarceramento de etnias negros, latinos, asiáticos e pobres, fundamentalmente nessas 4 características. Ora, o primeiro dos autores que nós veremos, portanto, o primeiro dos autores que nós veremos nessa sequência aqui é exatamente o professor Vaca. Depois, veremos, faremos alguns estudos deles, que eu vou mandar o texto, ainda hoje mando o texto dele para a próxima leitura do próximo encontro. Depois passaremos pelos estudos de Alessandro de Jorge, em teses dele, como os 5 mandamentos do encarceramento no direito penal americano. Depois, as teses do professor Eugênio Raul Zaffaroni, e seguiremos nos próximos encontros também com as ideias do sistema penal brasileiro, da criminologia brasileira, como a criminologia brasileira tem se movimentado dentro desse, digamos assim, desse quadro que os autores têm denominado de designs da criminologia. Sobre conteúdos aqui, nós paramos aqui, vamos ao texto que vocês leram, um texto antigo, um texto do professor Edwin Sutherland, sobre a teoria do white collar crime, ou seja, a teoria do crime do colarinho branco, e que no Brasil, essas ideias de Sutherland, elas vão se dar a partir de normas como, por exemplo, a Lei 7.942, denominada de Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei 7492 de 86, 7.492 de 86, depois a Lei 8.137 de 90, denominada Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, o Sistema Tributário e as Relações de Consumo, lei como a Lei dos Crimes de Licitação, a 6363 de 93, mas a mais recente Lei de Licitações, enfim, a Lei dos Crimes contra a Economia, enfim, uma série de leis, que inclusive lá no POD, no início do próximo semestre, nós vamos inaugurar um programa de lições exatamente para tratarmos sobre direito penal econômico e legislação penal especial, só para tratarmos sobre essa forma de criminalidade, a denominada criminalidade do colarinho branco, inventada por Edwin Sutherland, na realidade sociológica criminal americana. Mas também, naquele programa de lições, trataremos também sobre a Lei 9.605 de 98, sobre as criminalidades de meio ambiente. Muito bem. Como é que se deu a leitura do texto? O que interpretaram sobre o texto? Maria Eduarda. Vamos lá, Maria Eduarda. O texto consegue expandir a moldura da própria criminologia, pois amplia o campo de observação para a construção das teorias e posterior normatização. Assim, ele desvincula a pobreza da criminalidade, afirmando que somente observar quem vai para o cárcere constrói uma ideia enviesada. Portanto, o certo seria aplicar as teorias do processo de associação diferencial e desorganização social da comunidade. Com esse olhar, o observador abrange tanto os crimes de colarinho branco como os crimes
pelas classes baixas. Outra coisa interessante é que ele afirma que a única coisa que os diferencia é a aplicação da lei, demonstrando justamente essa moldura reduzida da criminologia. Com isso, ele utiliza o critério da violação da lei penal e não mais quem é condenado ou vai a juízo. Sem dúvida, é exatamente isso, né? Mas a grande problemática, né? A grande problemática dessa construção de Edwin Sutherland é que ele inventa para o direito penal, né, mais um campo de intervenção penal. E que, por exemplo, nos anos 90, a partir da segunda metade dos anos 90, os teóricos vão chamar de... porque muitos intelectuais de esquerda se apropriam dessa teoria de Sutherland para construir ideias de intervenção penal na economia, a partir dessas estruturas construídas por ele, que ficou conhecido como a esquerda punitiva. Né? Muitos teóricos de direita passaram a chamar esses outros teóricos da esquerda punitiva. Quer dizer, aqueles outros não podem se punir, vocês dizem que não pode ir ao cárcere, mas esses aqui, os empoderados, digamos assim, têm que ir para o cárcere. Né? O primeiro ponto é que Sutherland inventa um novo sujeito para o direito penal. Né? Ele amplia o espaço da intervenção penal com a criação de um novo personagem criminógeno, o white collar, o colarinho branco. Né? E por que ele coloca colarinho branco? Né? Exatamente porque as pessoas que praticam essas condutas são pessoas com alta formação escolástica, com graduação, com pós-graduação, né, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com livre docência, né, enfim, com todos os títulos, até esse último que a universidade tem. São pessoas extremamente bem posicionadas do ponto de vista financeiro, né, e mais ainda, que para elas, isso não é crime. Para elas, essas condutas praticadas por elas representam o modus operandi do mundo dos negócios, do mundo do business, ao qual elas pertencem. Então, elas não interpretam que, por exemplo, desvio, por exemplo, prestação de serviço para o Estado na forma de corrupção, por exemplo, e com desvio de recursos públicos, etc. e tal, isso seja crime. Isso não é crime, isso faz parte da estrutura do mundo do capitalismo, isso faz parte da estrutura dos business. Então, para elas, não seria crime. O outro ponto mencionado por Eduardo aqui, Maria Eduardo, é exatamente a teoria da associação diferencial. E nisso me aproximo de Sutherland. Não é a pobreza que faz alguém delinquente, mas que ela ajuda enormemente, ela ajuda a você praticar uma ação, não porque você quer ser um delinquente, não porque você quer ser um sujeito ativo do delito, mas porque a sua condição, como diria Hannah Arendt, a sua condição, né, o leva para isso. Recentemente, estava lendo um livro, e espero que não me estigmatizem, né? Pelo livro que eu estava lendo, porque senão, eita, Luciano estava lendo Karl Marx, eita, Luciano é um comunista, aí depois não vai dizer que eu como criancinha também, né? Assim, Luciano é um comunista que come criancinha, né? Estava lendo, não, estou lendo porque não terminei, né? Uma versão, né, da memória de Karl Marx. E nesse final de semana eu me deparei com um filme que tem, agora não lembro se foi na Amazon, na Netflix, chama O Jovem Marx. E tem uma cena que é extraordinária no filme, porque ele está com Friedrich Engels, né, que era conhecido como Fred, né, filho de Engels, um grande industrial britânico, né, donos de tecelagens e tecelagens, de fábricas de tecelagens e tecelagens. E ele, Marx, vai a um lugar que tem uma biblioteca com Engels, e Engels com a sua esposa, a irlandesa, a proletária irlandesa, líder de classe operária, de chão de fábrica, etc. e tal.
E quando eles entram no prédio, tá saindo um industrial. E aí o industrial vê Engels e diz, Fred, jovem Fred, mande lembranças para o seu pai, Engels, faz muito tempo que eu não o vejo. E diga que eu vou passar lá em uma das fábricas dele para tomarmos um uísque qualquer dia desse no final da manhã. E aí Engels diz, tá certo. Engels diz o nome do industrial e diz, tá certo. Ótimo, e tal. Sempre, E aí Marx olha para o industrial e diz, o senhor tem fábricas? Eles têm fábricas. Crianças trabalham nas suas fábricas? E o industrial diz, trabalham. Diversas crianças trabalham na minha fábrica. E trabalham em que turno? E o industrial diz, nos turnos que tem, durante o dia e à noite. As crianças trabalham tanto à noite, tanto de dia quanto à noite nas suas fábricas. E isso não prejudica a saúde das crianças? O industrial diz, não, claro que não. Elas estão trabalhando, estão ganhando alguma coisa. Com esse dinheiro que estão ganhando, poderão comprar, né? E aí Marx diz, poderão comprar as roupas que elas estão fazendo para elas próprias, para pagar o dinheiro de volta ao senhor. Ele diz, e o senhor interpreta isso como tudo normal. Ele diz, e a frase do industrial, mas é claro, é o normal do sistema, o sistema funciona assim. E aí Marx diz, isso não é exploração, isso é trabalho? Ele diz, isso é trabalho, não exploração. Aí Marx vai dizer, mas o senhor não vai para a fábrica, o senhor não vai para a máquina da fábrica fazer os tecidos, vai? Ele diz, não. Então o senhor não está submetido a esse trabalho que o senhor chama de trabalho, que nós chamamos de exploração. Ele diz, não. E aí Marx faz a pergunta-chave. Qual seria a função do senhor num modelo de sociedade que não existisse essa exploração? O senhor seria quem nessa sociedade? A resposta do industrial não é para Marx, é para o jovem Engels. Então o industrial olha para Engels e diz assim, Fred, jovem Fred, esse seu amigo é um radical. Essa é a resposta. Essas pessoas não pensam em danosidade social, essas pessoas não pensam em coletividade, essas pessoas pensam em business, em negócio. Não é crime para essas pessoas, não é exploração para essas pessoas. É negócio. Agora é negócio desde que elas sejam o titular do negócio. Desde que elas sejam aqueles que comandam o negócio. É nesse sentido. A teoria da associação diferencial é uma sacada interessantíssima. A pobreza não determina a criminalidade, mas ela fomenta. Ela não é determinante. Mas se ela não existisse, se a pobreza não existisse no grau que existe, se a exclusão social não existisse no grau que existe, obviamente que o número de casos de criminalidade de menor potencial ofensivo seria bem menor. Seria infinitamente menor. Mas ela não é determinante, como bem enfatiza Edwin Sutherland. Maria Eduarda tem toda a razão na interpretação, sem dúvida alguma. Diz aqui... Eita, peraí. Maria Eduarda, depois... Rafael. Tem uma relação muito forte com a escola crítica de Alessandro Barata acerca do direito penal, servindo a grupos de poder de forma a criar a clientela. Exatamente. E esses grupos de poder são exatamente criminosos de maior calibre. Eles influenciam na criação e aplicação da lei. Mais do que isso, nos Estados Unidos, eles criaram uma espécie de comitê, né, que criam leis só para criminalizar determinadas situações, que não são, obviamente, a deles. Né? Exatamente. E uma característica oposta, Rafael. A criminologia crítica de Alessandro Barata é para deslegitimar, né, a constituição de clientelas. A criminologia de Edwin Sutherland é exatamente para criar clientelas, porque ele inventa um sujeito ativo.
Só um instante, João. Rafael, mais uma vez. Tem uma... Peraí. Mais para baixo, Luciano. Rafael. Ele dá até mesmo exemplos no campo da medicina, saúde, e o melhor exemplo é a CPI da Covid. Ah, sim, sem dúvida alguma, exatamente. É um exemplo interessantíssimo. Ana Tereza faz uma relação também com o crime de extorsão mediante sequestro e o crime de colarinho branco, no qual, no primeiro, ele se esforça para identificar todos os envolvidos, já no de colarinho, eles acabam apenas em um infrator. Porque no caso do colarinho, Ana Tereza, primeiro que há uma complacência com esse crime, com esse delito. Né? Não há um alto grau de reprovabilidade do senso comum. Veja, o senso comum não olha para um sujeito ativo do delito econômico como ele olha para um sujeito ativo do crime de furto, ou do crime de roubo, ou do crime de extorsão mediante sequestro. Nesse sentido. Ruth. O presente artigo aborda a relação do crime com as atividades econômicas que acontecem na classe A. Por isso, no texto, há uma diferenciação dos crimes entre as classes e a definição do colarinho branco, feita pelo sociólogo Edwin Santoro. Além disso, existem alguns tipos de crimes tipificados pelo Código Penal, conforme 168, sim, 171, sim. Na parte especial, nós temos vários. Né? E na legislação extravagante, nós temos centenas, digamos assim. João? Oi, professor. O primeiro ponto que eu achei interessante, professor, no livro foi que ele foi bem claro. Ele disse, olha, essa teoria é falha, enviesada, não tem como ela ser válida, porque a definição de criminalidade para a classe baixa não bate com a definição de criminalidade do colarinho branco. Tanto que lá no final, nas proposições, ele disse, se não me engano, é a quarta ou a quinta proposição. Disse, olha, a gente está precisando de uma teoria que diga que associe tanto o comportamento do colarinho branco quanto da classe baixa. Aí, professor, tem um livro que eu até já citei para o senhor, o nome é crime.gov, que são de 2 delegados. Eles, aqui no Brasil, eles chamam isso de crime institucionalizado. Eles fazem uma diferença assim, porque enquanto os crimes de classe baixa, eles procuram, na verdade, eles agem fora da lei, no crime de colarinho branco, eles tentam, professor, até influenciar na criação das leis e agir nela, agir dentro da lei. Sim. Aí tem até uma passagem do livro que o Al Capone diz assim, isso deu o nome de trapaças legítima, porque o principal ponto que diferencia é a questão do poder. O poder que os colarinhos brancos têm em detrimento da classe baixa. Sim, sem dúvida. Aqui no Brasil, nós temos casos interessantes. Por exemplo, vocês já ouviram falar muito de um grande empreendedor brasileiro, que já foi dono absoluto de uma rede de supermercados no Brasil inteiro, muito famosa, que as pessoas com poder aquisitivo gostam muito de ir lá. Recebe até o nome de um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, essa rede de supermercados e tal. Né? Eu me refiro ao Pão de Açúcar, me refiro ao empreendedor Abílio Diniz. Hoje o Pão de Açúcar não é só mais dele, mas também do Carrefour, enfim. Abílio Diniz foi condenado, né, por um tipo penal que está dentro da teoria do colarinho branco, né, que é a redução e a sonegação fiscal. Só que ele foi condenado e nunca cumpriu um dia de pena, porque quando ele foi condenado, que deu por uma sentença com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, o crime já estava prescrito. E, portanto, a pena não podia ser executada. Aliás, quem tiver interesse por essa parte, que eu entendo, sinceramente, que é uma parte muito interessante do direito penal, e principalmente na realidade brasileira, quem tem a ideia, como eu digo sempre para os estudantes, adiante seu sofrimento. Né? Adiante seu sofrimento, faça suas escolhas aí no curso, não espere terminar o curso para fazer suas escolhas, porque possa ser que, enfim, procure saber qual é o seu perfil, estude o seu perfil,
para saber se você realmente vai querer ser um advogado e vai passar o resto da vida fazendo defesa, se você vai querer ir para aquela instituição maravilhosa chamada Ministério Público, né, que daqui um dia vocês vão ter, aqueles que vão ter que montar num cavalo, botar uma espada na cintura, uma máscara na cara e um chapéu para dar uma de zorro, né, ou então para aquela outra que pode ser caracterizada como uma Batcaverna, e aí vocês vão querer ser os protetores de Gotham City, alguma coisa assim e tal, enfim, ou então, né, vão querer usar uma estrela no peito, né, para ser um delegado de polícia, seja ele civil, né, ou federal, etc, etc. Enfim, cada um tem a liberdade de escolher conforme o perfil que tem, mas se escolher ser advogado de defesa, esse aqui é um dos grandes campos da advocacia no Brasil, se você estudar muito, né, porque realmente é um campo com teorias muito abertas, com posições jurisprudenciais em construção, e ainda em construção, mesmo depois de tanto tempo. É só olhar o texto de Sutherland de quando ele e notar a atualidade dele, à luz da sociologia econômica, digamos assim. No Brasil, tem uma autora que ela se dedica muito a esses estudos, é uma professora muito competente, se eu não me engano, hoje ela é professora do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas. O nome dela é Marta Machado. Ela estuda muito direito penal econômico, muito delitos econômicos. Ela tem até uma publicação, um levantamento sobre as decisões nesse campo. Nós temos muitas decisões condenatórias em matéria de delitos econômicos, delitos tributários, fiscais, etc. Muitas condenações, como essa de Abílio Diniz. E aqui é que está o problema. Porque quando a condenação vem, o crime já está prescrito. Por exemplo, tem um estudo dela que ela mostra de que de cada 10 casos envolvendo a teoria do colarinho branco, nós temos um índice de condenação em torno de 90%, ou seja, de cada 10 casos nós temos 9 condenações. Só que quando nós vamos olhar a execução da pena, aí isso cai para 3%, porque a maior parte dos crimes estão prescritos. Esse é um dos grandes problemas. Ou seja, notas como opera o sistema de justiça criminal. E um grande autor, já lhe dou a palavra, Nicole, e um grande autor que, na minha interpretação, merece ser estudado, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu era estudante e quando era estagiário do Ministério Público em São Paulo. Fiquei entusiasmado com a sua produção do discurso, ou seja, com a sua argumentação em uma conferência e tal, e depois fui ler os seus livros. Eu me refiro ao promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, falecido em 1999, o último redator da reforma da parte especial do Código Penal em 99, me refiro ao professor João Marcelo de Araújo Júnior. Ele publicou um livro em 1992 chamado Dos Crimes contra a Economia. Depois, em 1996, ele republica esse livro atualizado pela editora Revista dos Tribunais, com o título Dos Crimes contra a Ordem Econômica. E eu tive a oportunidade de conhecer João Marcelo em 1997, 2 anos antes da morte dele, e ele propõe formas de intervenção para esses delitos econômicos, que não é a prisão, e que eu estou de total acordo. Essas pessoas não têm que ir para a prisão. Ou seja, o que é que essas pessoas vão fazer na prisão? E o que é que nós resolvemos com essas pessoas na prisão? Para João Marcelo de Araújo Júnior, ele propõe um sistema que eu também não estou muito de acordo com a primeira parte, mas com a segunda eu estou. Ele chamou de short, sharp, shock. Ele entendia que deveria haver um choque primeiro, uma prisão curta, de 90 dias, ou no máximo de 190 dias para essas pessoas. Depois, ele entendia que deveria haver a inversão do ônus da prova, o patrimônio dessas pessoas, e aí, quando essas pessoas sofressem investigação e processos, mostrar que o patrimônio que elas têm é compatível com a renda que elas recebem. E que, se não for, então, a pena deveria ser a pena de confisco desse patrimônio para fundos do Estado, fundos dedicados à saúde, à educação,
ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, etc., etc. Ou seja, ele construiu uma teoria, um esboço de uma teoria, pena que ele morreu em 99, um esboço de uma teoria que evita a pena de prisão, que é algo que na Espanha o professor Jesus Maria Silva Sanches também construiu em um livro chamado Direito Penal na Sociedade Pós-Industrial, o Direito Penal de Duas Velocidades. Mas João Marcelo escreveu antes, ou ao mesmo tempo, que Jesus Maria Silva Sanches. Então, deixo a sugestão aqui também. É um autor interessantíssimo para se estudar sobre essa questão no Brasil. Os dois autores que eu mencionei aqui, Marta Machado e João Marcelo de Araújo Júnior. E tem os clássicos, né, que escreviam sobre isso. Na Universidade Federal da Bahia, você tem autores, tem um núcleo lá que estuda isso, tem um autor histórico na UFB chamado Gerson Pereira dos Santos, um dos primeiros livros de direito penal econômico no Brasil é dele, se eu não me engano eu tenho até ali, está por ali naquela pilha. Manuel Pedro Pimentel, em São Paulo, tem um livro sobre direito penal econômico. Roberto Lira Filho, no Rio de Janeiro, tem estudos de criminologia econômica antigos, né? Enfim, uma série de autores. Nicole? É uma consideração bem rápida, na verdade. É só que eu achei muito interessante ler esse texto, justamente porque é muito pouco tratado, assim, e é uma pena que a grande maioria das pessoas não tenha essa possibilidade de ler, porque, por exemplo, eu mesma nunca tinha pensado nesse viés, assim, tipo, ele fala que as estatísticas criminais demonstram que menos de 2% das pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em um ano pertencem à classe alta. E aí os criminólogos, eles usam esses dados para poder estudar os casos e, enfim, criar suas teorias e tal. E aí, por isso que, a partir desses dados e dessa formulação de teorias gerais, eles vão sustentar que, uma vez que o crime está concentrado na classe baixa, ele é causado pela pobreza ou características sociais que apresentam estar estatisticamente associadas com a pobreza, incluindo enfermidades mentais, desvios psicóticos, bairros carentes, famílias degeneradas. Então, eu achei muito interessante poder abrir os olhos para esse lado de ver o outro lado da moeda, digamos assim, né? Sem dúvida, Nicole. Antes de passar a palavra a Fernanda Moura, nessa perspectiva que você acaba de colocar, aquela pergunta de Rafael, né, sobre se a Lei 9.099 de 95 seria a tradução de aqueles dois movimentos. Por exemplo, aqueles dois movimentos, né, Law and Order, ou essa máxima intervenção penal americana, não leva esses casos de delitos econômicos para uma decisão judicial. Eles levam para um acordo. Porque eles sabem que a decisão judicial vai ser difícil. Os juízes não vão condenar essas pessoas. E se o promotor perder o caso, né, a reeleição dele fica complicada. Não vamos. Pode ir aí no Google, por exemplo, né, em setembro do ano passado, se eu não me engano, está fazendo exatamente um ano, setembro do ano passado. Sim, você quis dizer o contrário, Rafael. Então eu entendi errado. Você quis dizer o contrário, então, claro, o contrário, sim. A Lei 9.099 só dar uma olhada aí no Google, em setembro do ano passado, salvo engano, foi descoberto um caso de lavagem de dinheiro no sistema financeiro americano, que envolvia uma instituição financeira americana, na verdade é internacional o sistema, envolvia o sistema financeiro americano, uma instituição financeira britânica de Londres e uma instituição financeira alemã de Frankfurt. 3 bancos que durante 20 anos lavaram dinheiro para organizações criminosas italianas e de outras nacionalidades,
durante 20 anos lavaram dinheiro para essas organizações criminosas num montante que chega a 3 trilhões de dólares. Anote aí, 3 trilhões de dólares. E esse caso, depois nunca mais foi ventilado. Tenho minhas dúvidas se esse caso vai a juízo para uma decisão judicial e não para um acordo para essas instituições financeiras pagarem uma multa para o Tesouro americano. Mas os outros vão à decisão judicial, aqueles de menor potencial ofensivo, porque esses crimes aqui não são interpretados como crimes de maior potencial ofensivo também. Então, por que aqui eles vão para o acordo e os outros não vão? Fernanda? Professor, bom dia. No bom artigo, dia. Edwin Santerland, ele fala sobre que esses indivíduos, para ambas as classes, tanto a classe baixa como a classe alta, os casos em que tivessem uma expectativa razoável de condenação, eles já deveriam ser considerados criminosos para as estatísticas dos teóricos que estudam a criminologia, que analisam onde há o aumento de crimes em tal classe, assim, porque ele aborda que esses criminalistas, esses criminólogos estudiosos, eles não colocam nas estatísticas os casos das classes altas, porque não há uma condenação. Então, ele fala que, em vez de se ater a essa condenação, onde houvesse uma expectativa razoável de condenação, já deveria considerar esse indivíduo como um criminoso. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, no caso do Brasil, há um princípio da presunção da inocência, por exemplo, em que o indivíduo só é considerado de fato culpado quando há o trânsito em julgado de uma sentença em julgado condenatória. E a partir daí, eu fico pensando, já há um âmbito na sociedade que o indivíduo já é considerado culpado, mesmo sem essa sentença, socialmente. Né? Sim. E eu acho que haveria ainda mais essa ideia, se o direito, se os criminólogos que estudassem isso, abarcassem essa ideia de Santerland. Então, eu queria que o senhor explicasse essa minha dúvida, se realmente é eficaz essa ideia dele de considerar criminoso, mesmo sem uma condenação. Apenas utilizando uma expectativa de que aquele indivíduo vai ser condenado, por exemplo. Quando Santerland construiu a teoria, essa teoria ela recebeu uma avalanche de estudiosos foram para essa teoria. Eu estou falando uma avalanche de estudiosos, eu estou falando de Luciano Nascimento também. Porque minha dissertação de mestrado que está aqui atrás, vou até pegar. Minha dissertação de mestrado, que está aqui atrás, é sobre crimes contra a ordem tributária no sistema do Mercosul. Da questão dos negócios de empresas e de empresários, enfim, pelo Mercosul. E o trabalho doutoral é esse aqui, que são critérios constitucionais de fundamentação de um direito penal econômico internacional. Então, tanto na dissertação do mestrado quanto no doutorado, o objeto de estudo, obviamente, não foi exatamente a teoria de Santerland, mas a partir dela. Então, centenas, o mundo inteiro foi contaminado pelas ideias de Santerland, o mundo inteiro que eu digo do mundo da criminologia, tanto que depois nasceu uma vertente chamada criminologia econômica. Ele nunca usou essa expressão criminologia econômica. Os estudos dele são de sociologia criminal e criminologia, não são nem de direito penal. Mas aí os intérpretes... No Brasil tem um grupo que só estuda criminologia econômica, o grupo do Paraná, aliás, de um professor reconhecido nacionalmente, que é o professor Juarez Cirino dos Santos, lá da Universidade Federal do Paraná. Ele tem livros sobre criminologia econômica, ele tem um grupo de estudos, como no POD, por exemplo, ele tem um grupo de estudos chamado Criminologia Econômica, ele só estuda criminologia econômica. Com relação à ideia de eficácia, Fernanda, veja, primeiro que há, inequivocamente, pessoas que já estão culpadas, né, por estarem naquela condição social. Aliás, sobre essa frase condição social, é outra frase de Marx, né? E que, no Brasil, ela se torna um paradoxo, né? Porque Marx diz assim que você tem que ter
sua consciência conforme a sua condição social, ou seja, a tradução da sua consciência seria a estética da sua condição social. Mas no Brasil não é bem assim, né? O Brasil é uma folia tão grande, é uma loucura tão grande, né, que tem pobre aqui no Brasil que argumenta por fim de direitos. Não conheço isso em lugar nenhum do mundo. Me desculpe, eu vou ter que, já que tocou nessa negação, eu vou ter que abrir. Foi uma palestra que eu fui fazer numa faculdade privada em Campina Grande, num curso de publicidade. Num curso de publicidade. E fui fazer a palestra para esse núcleo de estudantes de publicidade em Campina Grande. Fiz a palestra e tal. Um dos temas era sobre a função do direito penal na sociedade moderna e como o cinema traduzia muitas vezes realidades através do direito penal nas telas. Ou seja, como é que o cinema trata essas questões criminais e se aquilo, se a sétima arte contribuiria ou não contribuiria para um glamour, como se fosse uma forma de publicidade, para o glamour da criminalidade. Né? Contribui em alguns filmes, como, por exemplo, no The Godfather, no Poderoso Chefão, contribui. E eu não tenho problema nenhum. Assim, no Poderoso Chefão, eu torço pelos mafiosos, não torço pela polícia. Eu quero que a polícia se foda. Eu torço pelo mafioso mesmo no Poderoso Chefão. Não tenho problema nenhum com isso, não. E aí levanta um menino, quando eu abro para as perguntas, é assim, o senhor é um esquerdista, né? O senhor é um esquerdista. Vem aqui fazer esse discurso de glamour, de criminalidade, não sei o que lá, e bababá, não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu disse, tá certo. Eu falei assim, você estuda aqui nessa instituição? Estudo sim. Ela é privada, né? Você paga a mensalidade integralmente? Como é que é? Ele disse, não, eu tenho fiéis. Eu falei, tá. Massa. Enfim. Ó, essa eficácia, Fernanda, eu penso que a questão se resolve pelo seguinte. A teoria de Sutherland, que inventa uma clientela para o direito penal, não se tornou uma clientela. Porque ele mesmo diz quais são os percentuais. Em qualquer parte do mundo, se você for fazer um estudo sobre delinquência econômica, os percentuais são esses. Quem você conhece de um grande empreendedor, um grande empresário cumprindo pena? Não que eu seja a favor, eu não sou a favor da pena privativa de liberdade, nem para A, nem para B. Mas eu só estou perguntando. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, enfim, na América Latina, na América do Norte, nós não temos notícias. É raro. Né? Então, mesmo ele inventando um sujeito ativo, mesmo ele inventando uma nova clientela, ela não se tornou uma clientela do sistema de justiça criminal. Agora, os outros que são clientelas, cada vez mais são clientelas. Cada vez mais são. Nós temos decisões jurídicas que a última questão, a última estética que você encontra na decisão jurídica é a fundamentação jurídica dessa decisão. Eu falava, pronto, vamos lá. Estava falando quarta-feira com o promotor de justiça acho que não estou esquecido o nome da cidade de Minas Gerais, mas ele já foi promotor de justiça em Belo Horizonte também. No campo das drogas, primeiro, no campo das drogas, qual é o bem jurídico tutelado pela lei de tóxico? Seja a lei 11.343 de 2006, seja a lei 6368 de 76. Qual é o bem jurídico tutelado ali? A ofensa é ao quê? Qual é o bem jurídico tutelado? Eu não sei. Não tem. Saúde pública. Se a saúde pública? Saúde pública é o bem jurídico tutelado ali? A pessoa se autodrogar? Que saúde pública é o bem jurídico tutelado ali? Está me chamando de analfabeto jurídico penal? Do que você está me chamando. Se você disser que é a saúde pública, como esses manualistas aí dizem que é a saúde pública, então está me chamando de analfabeto jurídico penal. Né?
Segundo, aí o slogan, guerra às drogas. Guerra às drogas, é? Guerra às drogas? Eu falei isso na palestra, está lá no YouTube do PPGDH, como vou falar aqui agora de novo. O ano passado, só no ano passado, nós tivemos 2 aviões de grupos empreendedores da Paraíba, que um caiu no interior de São Paulo com 500 quilos de cocaína, e o outro foi apreendido, e o outro foi autuado aqui no sertão, depois de aterrissar, foi autuado aqui no sertão também com 400 e poucos quilos de cocaína. De 2 grupos empreendedores famosos da Paraíba. Você leu alguma coisa nos jornais da Paraíba? Você viu alguém sendo intimado para ir prestar esclarecimento sobre isso? Não, né? Mas se aquele menininho é pego lá com 2 papelotes, né, de não sei quantos gramas lá, não sei o que lá, quantos anos de prisão ele cumpre? Nós temos um caso, eu dizia para o promotor, aí em Minas Gerais nós temos um caso que é fantástico. Um helicóptero de um senador da República, ex-presidente de time de futebol que hoje está na Série B, com 450 quilos de pasta de cocaína. Quando for perguntar para eles, não, isso é coisa do piloto. Isso é responsabilidade do piloto. Não tem nada a ver com isso, mas o helicóptero é do senhor. Até hoje, a questão não saiu de fase de inquérito. Até hoje não saiu de fase de inquérito. Quando eu falei isso, o promotor dava risada, do tipo, sei. Eu digo, assim, mas tu é promotor. Papai. Entendeu? Não que a responsabilidade seja dele, no caso não vai, não ser dele, mas onde é que está o Ministério Público nessa hora? Agora, com todo respeito, se fosse um pretinho da periferia, né, com 3 papelotezinhos, toma. Não mudou absolutamente nada do ponto de vista da praxe. É sobre isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista das teorias, vieram teorias, mas do ponto de vista da praxe, não. A teoria de Santerlândia, ela se revelou uma teoria para os advogados ganharem dinheiro e ficarem ricos. Sem dúvida alguma. Porque, e eu não estou aqui dizendo que sou contra os advogados ganhar dinheiro e ficar rico, não. Pelo contrário, ganhe dinheiro e fique rico. Cada um, na sua função, tem que ter as melhores condições para viver mesmo. Não tenho palavras sobre isso, não. Ruth. Algumas áreas relatadas são a medicina, por meio das práticas, sim, segundo comercial, sim, empresarial, pela corrupção, sim. E certamente a classe alta possui maior influência na configuração da lei penal e na aplicação desta. Portanto, os criminosos do colarinho branco possuem certa imunidade. Sim, Ruth, sim. No Brasil, você tem escritórios de advocacia que constroem esqueletos de projeto de lei sob encomendação. Sob encomenda. Não é o Congresso. Muitos deputados que estão no Congresso não são eles que pensam os projetos de lei. Mas sim que são pessoas da sociedade que encomendam no escritório de advocacia o projeto de lei e manda para o deputado e diz para ele encampar aquela bandeira, encampar aquela ideia. E nessa área aqui, na área ambiental, é assim. Por exemplo, o professor Miguel Reale Júnior, que foi meu professor, ele tem um escritório de advocacia totalmente voltado para a ideia da área ambiental, dos crimes contra o meio ambiente, e ele constrói esqueletos de projeto de lei que depois se tornam leis. E leis que conduzem a questão para o âmbito administrativo e não judicial, porque a posição jurídica de Miguel Reale Júnior é pela administrativização desse direito, do direito penal econômico, e não a judicialização. Nesse sentido. Muito bem. Bom, espero nos vermos no próximo encontro. Ainda hoje, no final da tarde, mando o texto do professor Walcott para leitura, porque é a partir dele que nós vamos seguir no próximo encontro. Ok? Esclarecidos sobre a avaliação da segunda fase, não é isso? Quem quiser fazer a avaliação pelo vídeo, como eu expliquei, só mandar até aquela data, dia 1º, para o e-mail indicado. Quem quiser fazer da forma da primeira avaliação, será dia 4 de outubro. Então, tudo esclarecido. Qualquer dúvida, é só... Diga, Nicole. No caso, os nossos conteúdos, eles vão terminar que dia? Eu penso que nós vamos... Deixa eu olhar aqui.
Nós vamos até o dia 27. Temos o dia 20 e depois o dia 27. Ah, entendi. Aí, no caso, o vídeo é só até dia 1º. O vídeo tem que enviar até o dia 1º. Exatamente. Tá certo. Tá bom, Tranquilo. obrigada. Tranquilo. Muito bem. Então, uma boa tarde a todos, boa semana para todos e todas. Abraço. Até mais, professor.